73 chamadas perdidas. Era isso que meu celular mostrava quando finalmente o peguei no sábado de manhã. A maioria era do Brandon, meu gerente. Algumas vinham de líderes de projeto. 3 eram de executivos da Atlas Freight, o cliente responsável por quase metade da receita da nossa divisão. Eu não atendi nenhuma delas porque o sistema que mantém toda a operação deles funcionando foi algo que eu mesmo criei em segredo. E pela primeira vez em 22 anos, parei de consertá-lo. Meu nome é Gary Pierce, tenho 47 anos e mantenho a Data Core Solutions funcionando desde quando a maioria desses jovens ainda estava no ensino médio. Mas naquela manhã de sábado, enquanto preparava panquecas para meu filho Nolan, deixei todas as ligações caírem na caixa postal. Durante anos, eu fui o cara que atendia todas as emergências, todas as crises de fim de semana, todos os pedidos do tipo: Gary, você pode dar uma olhada rápida? Mas não naquele fim de semana. Naquele fim de semana, eu finalmente descobri qual era o verdadeiro valor do meu trabalho para eles. Na verdade, a história começou 4 dias antes, em uma sala de reuniões que sempre parecia fria demais durante as avaliações trimestrais. Talvez fosse o ar-condicionado, ou talvez fosse apenas o jeito como todos se endireitavam um pouco nas cadeiras quando sabiam que suas carreiras estavam sendo avaliadas. Eu estava sentado no meio da mesa com meu caderno, no mesmo lugar que ocupava havia 6 anos nessas reuniões. Brandon Walsh estava na frente da sala com seu PowerPoint, exibindo o ar confiante típico de quem se orgulha muito do próprio MBA. Antes de encerrarmos, disse Brandon, ajustando a gravata, vamos revisar os ajustes de remuneração deste trimestre. Algumas pessoas se inclinaram para a frente. Eu não. Eu já sabia o que tinham me prometido. 6 meses antes, quando a integração da Atlas Freight estava desmoronando e eles ameaçavam cancelar o contrato, Brandon me chamou de lado depois de mais um dia de 16 horas de trabalho. Coloque a Atlas de volta nos trilhos, ele disse. E eu garanto que você terá aquela promoção para diretor sênior que conversamos. Eu acreditei nele. Que idiota eu fui. Mas quando você passa 8 anos na Marinha e mais 22 no mundo corporativo, acaba se acostumando a confiar na palavra das pessoas. Velhos hábitos são difíceis de abandonar. Reconstruí aquele sistema peça por peça. Reescrevi os protocolos de automação. Corrigi falhas de segurança. Documentei cada processo com tanto cuidado que até um novato conseguiria entender. A plataforma Atlas, que antes travava 2 vezes por semana, agora funcionava com mais suavidade do que o sonar do antigo submarino onde servi. Brandon avançou pelos slides rapidamente. As promoções deste trimestre serão direcionadas a funcionários que demonstraram forte liderança, visibilidade e pensamento estratégico. Os nomes apareceram na tela. O meu não estava lá. Mas o de Wesley Murphy estava. Um gerente de projetos que eu mesmo treinei no ano anterior. Sarah Kim, do marketing, também estava na lista, apesar de trabalhar ali havia apenas 18 meses. E também apareceu o novo contratado de Brandon, um rapaz recém-formado no MIT que passava mais tempo em reuniões do que trabalhando de verdade. Fechei meu caderno. Nenhuma reação, nenhuma pergunta. Apenas me levantei e saí. Mas em algum ponto, entre o elevador e meu carro, algo mudou dentro da minha cabeça. Pela primeira vez em décadas, eu percebi algo importante. O sistema que eu tinha passado meses reconstruindo não era realmente minha responsabilidade. Eu era apenas a única pessoa disposta a consertá-lo. Veja bem, havia algo que ninguém na DataCore realmente entendia sobre mim. No papel, eu era apenas um engenheiro de sistemas sênior, um cargo técnico, aparentemente comum. Apenas um entre muitos caras responsáveis por manter servidores funcionando e o código organizado. Eu não gerenciava equipes. Não apresentava relatórios para executivos. Não era convidado para reuniões estratégicas. Meu nome quase nunca aparecia nos boletins internos da empresa.
Mas dentro do departamento, as pessoas sabiam algo que a gerência ignorava. Quando algo complicado dava errado. Quando o sistema Atlas começava a apresentar erros sem sentido. Quando scripts de automação falhavam de maneiras que não deveriam ser possíveis. Eu era o cara que descobria o que estava acontecendo. O projeto Atlas quase destruiu nosso departamento quando chegou. A equipe de vendas prometeu funcionalidades que simplesmente não conseguíamos entregar, dentro de prazos completamente irreais. Pedidos eram enviados para armazéns errados. Cronogramas de entrega se duplicavam. As APIs de integração falhavam a cada poucas horas. Os clientes estavam furiosos. Os gerentes estavam em pânico. E Brandon passava o dia inteiro em reuniões tentando explicar problemas que ele próprio não compreendia. Eu entrei em cena de forma discreta, sem anúncios, sem pedir autoridade. Apenas comecei a mapear toda aquela bagunça do zero, reconstruindo regras de automação, corrigindo fluxos de trabalho quebrados e estabilizando o sistema pouco a pouco. Foram 4 meses trabalhando à noite e também nos fins de semana. Mas, no fim das contas, o caos desapareceu. O Atlas deixou de ser nossa maior dor de cabeça e se transformou na operação mais estável da divisão. Para Brandon, a conclusão era simples. Os problemas tinham sumido. Os clientes estavam satisfeitos. As ligações de emergência de madrugada tinham parado. O sistema parecia estável. O que ele nunca percebeu é que estabilidade tinha um nome: o meu. A maior parte da infraestrutura invisível só é lembrada quando quebra. Depois da reunião, fui direto para o escritório do Brandon. Uma sala de canto com janelas do chão ao teto e uma mesa que provavelmente custava mais do que a prestação mensal da minha caminhonete. Ele já estava digitando um e-mail quando bati na porta. "Tem 1 minuto?" perguntei. Ele fez um gesto para que eu entrasse sem sequer levantar os olhos. "Claro, Gary." Esperei enquanto ele terminava de digitar, ouvindo o teclado bater como se ele estivesse escrevendo algo mais importante do que a minha carreira. Queria perguntar sobre aquela promoção que tínhamos discutido. "Finalmente", eu disse. Brandon fez uma pausa e recostou na cadeira. "Certo, aquela história de diretor sênior." Assenti. Ele suspirou como se eu estivesse pedindo para explicar matemática básica. "Gary, vamos falar a verdade. Você faz um trabalho técnico excelente. Todos concordam com isso." Ele parou de falar por um momento e voltou o olhar para o monitor. "Mas você é valioso demais onde está. Pessoas como você são difíceis de substituir." Ele disse isso como se fosse um elogio. A empresa depende de profissionais técnicos fortes. Profissionais técnicos, não liderança, não estratégia. Apenas profissionais técnicos. Eu entendi na mesma hora. Promover-me significaria perder a única pessoa que resolvia silenciosamente todas as crises operacionais antes que elas chegassem à gerência. Por que mexer em algo que aparentemente estava funcionando? "Entendo", eu disse. Brandon já havia voltado a atenção para a tela. "Vamos revisar a questão da remuneração mais tarde." Levantei-me. "Obrigado pelo esclarecimento." Ele apenas assentiu de forma rápida, quase sem reconhecer que eu ainda estava ali. Saí do escritório e fechei a porta atrás de mim. Sem discussão, sem elevar a voz. Apenas a constatação silenciosa de que algumas promessas simplesmente nunca são feitas para serem cumpridas. O trânsito estava pesado no caminho de volta para casa naquela noite. Uma longa sequência de semáforos vermelhos se estendia pela rodovia, enquanto eu permanecia sentado na minha caminhonete, pensando. Normalmente, a viagem para casa era o momento em que eu começava a planejar a próxima crise. Algum problema técnico no meu laptop. Talvez uma falha de integração que ninguém mais tivesse conseguido compreender direito. Mas naquela noite tudo foi diferente. As palavras de Brandon continuavam ecoando na minha mente. "Você é valioso demais onde está."
Apoiei as mãos no volante enquanto observava as luzes vermelhas dos carros à frente avançarem lentamente. No começo achei que sentiria raiva. Foram 6 meses trabalhando noites e fins de semana, tudo baseado em uma promessa que aparentemente não significava nada. Mas a raiva nunca apareceu. No lugar dela surgiu outra coisa: clareza. Brandon não tentou me ofender. Ele apenas descreveu com precisão como a empresa realmente me enxergava. Não como alguém com potencial de liderança, apenas como o engenheiro silencioso que fazia os problemas desaparecerem antes que a gerência percebesse que eles existiam. Quando cheguei em casa, Nolan estava sentado à mesa da cozinha com os cadernos abertos e a lição de casa espalhada. Meu filho agora tem 16 anos, já é mais alto do que eu e provavelmente mais inteligente também. Você chegou cedo hoje, disse ele, levantando os olhos do exercício de álgebra. Pela primeira vez, respondi. Naquela noite, enquanto Nolan tentava me explicar um problema de cálculo que eu certamente não conseguiria resolver, tomei 2 decisões simples. Primeiro, eu estava cansado de trabalhar noites e fins de semana, em troca de promessas que nunca seriam cumpridas. Segundo, eu iria parar de fazer todos aqueles pequenos ajustes que realizava todos os dias sem que ninguém sequer pedisse. Sem confrontos, sem discursos dramáticos de demissão, apenas limites. Na manhã seguinte, entrei na DataCore exatamente às 9 horas. Pela primeira vez em anos, comecei a trabalhar exatamente no horário previsto no meu contrato. E pela primeira vez em muito tempo, o sistema teria que continuar funcionando sem que eu o mantivesse funcionando o tempo inteiro. A primeira falha foi pequena. Na manhã de terça-feira, um script de automação parou de atualizar os cronogramas de entrega de várias rotas da Atlas. Normalmente, essas atualizações aconteciam a cada 15 minutos, mantendo os prazos corretos conforme novos pedidos entravam no sistema. Às 10 horas, as atualizações tinham parado completamente. Wes Murphy apareceu na minha mesa segurando o laptop com a expressão de alguém lidando com uma pequena emergência. Ei, Gary, o script de agendamento da Atlas parou de atualizar de novo. Você pode dar uma olhada rápida? Observei a tela por alguns segundos e identifiquei o problema imediatamente. Uma alteração simples no fluxo de dados havia deslocado um campo durante a noite, algo que normalmente levaria cerca de 10 minutos para corrigir. Esse script pertence à equipe de infraestrutura, eu disse com tranquilidade. Abra um chamado no sistema de tickets. Wes piscou algumas vezes. Sim, mas geralmente é você que resolve isso. Eles cuidam da estrutura de automação. Respondi enquanto encaminhava o problema. Wes ficou olhando para a notificação do chamado por alguns segundos. Certo. Ele se afastou com uma expressão confusa. À tarde, surgiu outro problema. As estimativas de frete começaram a gerar valores incorretos para várias remessas. Notei isso ao revisar meus relatórios de rotina e reconheci imediatamente a origem do erro. Normalmente eu teria resolvido aquilo antes mesmo que qualquer outra pessoa percebesse. Dessa vez, simplesmente fechei o relatório. Do outro lado do escritório, alguns analistas começaram a se reunir ao redor dos monitores, cochichando sobre números estranhos que apareciam nos painéis. Pela primeira vez, desde que entrei na DataCore, o departamento estava funcionando exatamente como o organograma previa. Sem correções invisíveis, sem soluções silenciosas. Pequenas rachaduras começavam a surgir na estrutura. Na quarta-feira apareceram novos problemas. Uma API de integração passou a apresentar timeouts aleatórios, causando atrasos nas entregas que começaram a se espalhar por toda a rede logística da Atlas. Observei os registros de erro se acumularem enquanto tomava meu café da manhã. A solução era simples, apenas uma configuração que havia se desajustado com o tempo, no máximo 5 minutos de trabalho.
Terminei meu café e continuei com minhas tarefas normais. Na hora do almoço, 3 pessoas diferentes apareceram na minha mesa perguntando sobre diversos problemas no sistema. Cada vez que eu as encaminhava educadamente para a equipe responsável ou para o sistema de chamados apropriado, a expressão de confusão delas era quase engraçada. Durante anos, Gary Pearce tinha sido o faz-tudo não oficial do departamento. Agora, Gary Pearce estava apenas seguindo a descrição oficial do cargo. Na manhã de quinta-feira, cheguei ao escritório e encontrei a assistente de Brandon esperando perto da minha mesa. "Brandon precisa falar com você imediatamente", disse ela. O escritório dele parecia diferente daquela vez. Brandon estava de pé, perto da janela, em vez de sentado atrás da mesa. A postura confiante que ele costumava ter agora mostrava pequenas fissuras. "Gary, precisamos conversar sobre esses problemas no sistema." Sentei na cadeira diante da mesa. "Que problemas?" Ele se virou segurando um e-mail impresso. "A Atlas está relatando vários erros na integração. Atrasos nas entregas, rotas incorretas, falhas na sincronização de dados." Assenti. "Parece um problema de infraestrutura, certo?" Ele hesitou por um instante, como se estivesse tentando compreender algo. "A equipe de infraestrutura diz que esses problemas estão fora do escopo normal de manutenção. Eles já abriram chamados para suporte especializado." O maxilar de Brandon se contraiu discretamente. "Gary, você sabe exatamente o que está acontecendo com esses sistemas." Ajustei meu antigo anel da marinha, um hábito que nunca consegui abandonar completamente. "Sei que os sistemas que projetei estão documentados na unidade compartilhada. Tudo está devidamente registrado para as equipes de suporte. Mas você desenvolveu a maior parte dessas integrações", insistiu ele. "Você entende esses sistemas melhor do que qualquer outra pessoa. Foi por isso que documentei tudo com tanto cuidado." Um silêncio pesado se instalou na sala. Brandon começava a perceber algo que nunca havia enfrentado antes. A diferença entre ter sistemas funcionando e realmente entender por que eles funcionam. "A Atlas está ameaçando escalar a situação", disse ele por fim. "Escalar para quem?" perguntei. "Para a liderança regional. Talvez até para a matriz." Levantei-me. "Parece algo que a equipe de infraestrutura precisa resolver. Eles são responsáveis pela integração com nossos clientes." Brandon me observou caminhar em direção à porta. "Gary", virei-me. "Resolva isso, por favor." Pela primeira vez em 22 anos, ouvi algo na voz de Brandon que nunca tinha percebido antes. Desespero. "Vou revisar a documentação e ver que tipo de orientação posso oferecer", respondi. "Pelos canais adequados." Naquela noite fui buscar Nolan em seu trabalho de meio período na oficina mecânica do Henderson. Ele tinha graxa sob as unhas e um sorriso satisfeito no rosto. "Como foi o trabalho?" perguntei enquanto ele entrava na caminhonete. "O Sr. Henderson disse que eu tenho talento natural para mecânica", respondeu ele sorrindo. "Disse que eu entendo como as coisas funcionam juntas." Sorri ao ouvir isso, pensando em sistemas e em como eles entram em colapso quando peças essenciais deixam de funcionar. "Provavelmente ele tem razão, filho. E você? Como foi seu dia?" Pensei um pouco enquanto dirigíamos pela cidade. Interessante, muito interessante. Na manhã de quinta-feira, os problemas já tinham se tornado impossíveis de ignorar. Uma mensagem urgente da Atlas Freight chegou pouco depois das 9h15. O diretor de operações precisava de alterações imediatas no sistema de integração para mudanças em rotas internacionais. Normalmente, pedidos assim jamais chegavam a uma reunião de gestão. Eu analisava as especificações, ajustava as regras de automação e atualizava o sistema discretamente antes que alguém sequer percebesse que havia um problema. Dessa vez, a solicitação desencadeou uma reunião de emergência envolvendo todo o departamento.
Brandon estava de pé, diante da mesa de conferência, enquanto os engenheiros da Atlas apareciam na tela grande, com expressões tensas e claramente irritadas. Então, essa modificação deve ser simples, disse Brandon com uma confiança forçada. Vamos apenas atualizar a lógica de roteamento do nosso lado. O engenheiro da Atlas franziu a testa. Poderia explicar como o sistema determina quando um atraso na entrega ativa um redirecionamento automático? Brandon hesitou. A plataforma faz esses ajustes automaticamente com base em parâmetros predefinidos. Sim, respondeu o engenheiro, mas quais regras específicas controlam essa decisão? Precisamos entender a lógica antes de implementar qualquer alteração. Brandon percorreu a sala com o olhar, como se procurasse algum tipo de saída. Ninguém disse nada. O silêncio se estendeu até ficar incômodo. Por fim, os olhos dele pararam em mim. Gary, disse ele com um sorriso que não alcançava os olhos. Você trabalhou bem de perto na arquitetura desse sistema. Talvez você possa explicar as especificações técnicas para eles. Levantei o olhar do meu caderno. Todos naquela sala me observavam, esperando as palavras mágicas que resolveriam o problema. Durante anos, aquele tinha sido o momento em que Gary Pierce consertava tudo. Todos os procedimentos de integração do Atlas estão completamente documentados no repositório técnico compartilhado, respondi com calma. O sorriso de Brandon vacilou. Ele abriu a pasta de documentação no laptop e centenas de arquivos apareceram na tela. Fluxogramas de processos, manuais de automação, especificações de integração e protocolos de solução de problemas. Ele rolava a tela enquanto sua expressão ficava cada vez mais tensa a cada nova página. O engenheiro da Atlas aguardou pacientemente. Alguém se mexeu na cadeira de forma desconfortável. Talvez, disse o engenheiro de maneira diplomática, possamos agendar uma ligação de acompanhamento assim que você tiver tempo para revisar a documentação. Pela primeira vez desde o início da parceria com a Atlas, as pessoas responsáveis por gerenciar o cliente mais importante da empresa estavam percebendo algo incômodo. O sistema funcionava perfeitamente, mas apenas uma pessoa naquela sala realmente compreendia como todas as peças se encaixavam. Exatamente às 17 horas daquele dia, desliguei meu computador e coloquei o laptop na mochila. O escritório fervilhava com uma atividade urgente. Pessoas se reuniam perto das salas de conferência, digitando freneticamente nos teclados, conversando em voz baixa ao lado da máquina de café. Um homem levantou os olhos da mesa quando me viu levantar para sair. Já estou indo embora. Fim do expediente, eu disse simplesmente. Ele hesitou, claramente esperando que eu oferecesse ajuda para qualquer crise que estivesse dominando a noite de todos os outros. Quando isso não aconteceu, apenas assentiu e voltou a atenção para a tela. Passei pela sala de conferências de vidro, onde Brandon ainda participava de uma videoconferência com a liderança da Atlas. A voz dele estava tensa e cuidadosa. As portas do elevador se fecharam atrás de mim com aquele toque suave e familiar. Meu celular começou a vibrar antes mesmo de eu chegar à garagem. Uma notificação, depois outra e várias em sequência rápida. Quando liguei o carro, a tela estava cheia de chamadas perdidas e mensagens urgentes de diversos ramais de departamentos da empresa. Coloquei o telefone virado para baixo no banco do passageiro e dirigi para casa no trânsito da noite. Naquela noite, em vez de conferir alertas do sistema ou responder e-mails de emergência, ajudei Nolan com as inscrições para a faculdade. Sentamos à mesa da cozinha, revisando a redação dele sobre engenharia mecânica, conversando sobre o que ele queria estudar e para onde gostaria de ir. Você acha que consigo entrar em um bom programa? Perguntou ele, apagando algo que tinha escrito enquanto comentava sobre suas notas e o trabalho na oficina do Henderson. Eles teriam sorte de ter você. Ele sorriu.
Obrigado, pai. Você parece diferente ultimamente, mais tranquilo ou algo assim. Pensei nisso enquanto continuávamos trabalhando. Talvez eu estivesse apenas aprendendo a definir melhor minhas prioridades, como se o futuro dele fosse mais importante do que alguma emergência corporativa que, de um jeito ou de outro, acabaria sendo resolvida. Depois que Nolan foi dormir, finalmente olhei o celular. 54 chamadas perdidas, a maioria de Brandon e de vários gerentes de projeto. As mensagens de voz mostravam um nível crescente de pânico. Gary, me liga imediatamente. A Atlas está ameaçando suspender os testes de integração. O sistema de roteamento está criando caminhos de dados completamente errados. Precisamos que você oriente a equipe de infraestrutura nos protocolos de solução de problemas. Uma mensagem do Brandon tinha apenas 6 segundos. Gary, por favor, me liga de volta. Coloquei o telefone sobre o balcão da cozinha e preparei um sanduíche. Pela primeira vez em décadas, a emergência de outra pessoa não se tornou automaticamente a minha emergência. A manhã de sexta-feira trouxe uma atmosfera diferente para o núcleo de dados. O prédio estava carregado de tensão, mas não daquela tensão produtiva. As pessoas circulavam rapidamente entre reuniões. As conversas aconteciam em sussurros, e percebi que vários gerentes, que normalmente pareciam confiantes, agora demonstravam nervosismo. Cheguei exatamente às 9 horas e encontrei minha mesa coberta de post-its amarelos. Alguns pediam para retornar ligações de vários ramais. Outros traziam mensagens urgentes sobre falhas no sistema e outros ainda solicitavam uma consulta rápida sobre problemas que aparentemente estavam deixando equipes inteiras sem resposta. Juntei todos os post-its, caminhei até a lixeira mais próxima e os joguei fora. Depois disso, sentei e comecei minha rotina matinal de sempre, revisando relatórios do sistema e verificando e-mails pelos canais oficiais. Por volta das 10h30, a assistente de Brandon apareceu novamente ao lado da minha mesa. Gary, Brandon precisa falar com você. É urgente. Salvei meu trabalho e a segui até o escritório dele. Desta vez, Brandon não estava sozinho. Judith Stone, nossa diretora regional, estava sentada em uma das cadeiras diante da mesa dele. Ela era uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e aquele olhar firme de quem ganha a vida tomando decisões difíceis. Gary, disse Brandon quando entrei. Obrigado por vir. Acho que você conhece a Judith. Assenti. Senhorita Stone, por favor, me chame de Judy, disse ela, apontando para a cadeira vazia ao lado dela. Entendo que o senhor tem sido fundamental para manter nossa integração de frete com a Atlas. Eu contribuí para o desenvolvimento e para a documentação, respondi com cautela. Brandon se inclinou para a frente. Gary, precisamos da sua ajuda. A Atlas está ameaçando rescindir o contrato se não conseguirmos resolver esses problemas técnicos imediatamente. Olhei para os dois. As equipes de infraestrutura e integração não conseguiram usar a documentação que eu forneci? Judy respondeu. Pelo que entendi, a documentação é bastante completa, talvez até detalhada demais. As equipes estão tendo dificuldade para identificar quais procedimentos específicos se aplicam aos problemas atuais. Entendo. Eu disse isso enquanto ajustava meu anel da Marinha. Nesse caso, eu recomendaria agendar sessões de treinamento para as equipes técnicas. A transferência adequada de conhecimento leva tempo. A voz de Brandon subiu um pouco. Não temos tempo. A Atlas quer respostas hoje. Então talvez, respondi em voz baixa, a empresa devesse ter investido em treinamento técnico adequado e planejamento de redundância antes. A sala ficou em silêncio. Judy me observava com um interesse renovado, como se estivesse me enxergando com clareza pela primeira vez. Gary, disse Brandon com a voz tensa, precisamos que você resolva essa situação agora mesmo. Todos na sala se viraram para mim. Assenti devagar. Claro,
Respondi com tranquilidade. Então acrescentei, quase em tom suave. Mas pensei que outras pessoas mereciam mais oportunidades de liderança. A frase caiu na sala como um balde de água fria. Ninguém disse nada. O maxilar de Brandon se contraiu de forma visível. Judy se recostou na cadeira, observando-me com aquele interesse silencioso que surge quando as peças de um quebra-cabeça finalmente começam a se encaixar. Peguei um envelope branco dentro da mochila do laptop. O papel fez um leve som quando o coloquei cuidadosamente sobre a mesa de reuniões entre Brandon e Judy. Brandon franziu a testa. O que é isso? Deslizei o envelope na direção de Judy. Meu aviso prévio de 2 semanas. Várias pessoas ao redor da mesa se endireitaram nas cadeiras. Brandon reagiu como se eu tivesse anunciado que o prédio estava pegando fogo. Você está se demitindo? A voz dele estava mais aguda agora, em plena crise. Mantive a expressão neutra. Entreguei o aviso hoje de manhã pelos canais de recursos humanos. Brandon me encarou fixamente. Você não pode sair agora. Não com a Atlas ameaçando rescindir o contrato. Cruzei as mãos sobre a mesa com calma. A Techflow Industries entrou em contato comigo na semana passada. Eles estão oferecendo um cargo de diretor de tecnologia para supervisionar operações de infraestrutura ligadas a empresas contratadas pelo setor de defesa. Algumas pessoas trocaram olhares preocupados. A simples menção a projetos ligados à área de defesa tinha muito peso em nosso setor. Dinheiro de verdade, responsabilidade de verdade e respeito de verdade. A frustração de Brandon começou a se transformar em algo próximo do pânico. Gary, disse ele com mais cautela, não é momento para decisões emocionais. Olhei diretamente para ele. Não se trata de emoção. Trata-se de estratégia. Judy estava lendo minha carta de demissão enquanto conversávamos. 2 parágrafos, profissionais, diretos e datados daquela mesma manhã. Ela dobrou a folha novamente, colocou-a de volta no envelope e o fechou em silêncio. Você se importaria de vir até a minha sala por um instante? Perguntou ela. Brandon se inclinou para a frente com urgência. Judy, precisamos que ele... Judy levantou uma das mãos. O silêncio tomou conta da sala imediatamente. Gary, por favor. Acompanhei-a para fora da sala de conferências, deixando para trás uma mesa cheia de pessoas que finalmente estavam percebendo a diferença entre ter sistemas funcionando e realmente entender por que eles funcionam. O escritório de Judy tinha janelas amplas do chão ao teto com vista para a cidade. Era muito mais silencioso do que a sala carregada de tensão que acabávamos de deixar. Ela fechou a porta e indicou a cadeira diante da mesa. Por favor, sente-se. Sentei e aguardei, enquanto ela caminhava até sua mesa. Por um momento ela permaneceu de pé, como se estivesse reconsiderando algo que acreditava já ter entendido. O que seria necessário para você permanecer? Perguntou diretamente. Não respondi de imediato. Durante meses, sair da Datacorp parecia ser a única alternativa possível. Agora, sentado no escritório da diretora regional, com toda a atenção dela voltada para mim, a situação parecia diferente. Não estou interessado em vingança, disse finalmente. Ela assentiu. Então, o que lhe interessa? Inclinei-me levemente para a frente. Autoridade para construir sistemas da forma correta, não apenas para mantê-los funcionando. Ela esperou que eu continuasse. Durante anos, mantive processos que nunca tive permissão para melhorar. Eles funcionam, mas são frágeis. Remendos sobre remendos. Quero a capacidade de corrigir a arquitetura fundamental, não apenas resolver problemas quando aparecem. Judy caminhou até sua mesa e abriu uma pasta. Dentro havia um documento que aparentemente já estava preparado antes mesmo da nossa conversa. Ela girou o documento em minha direção. Diretor de tecnologia, li em voz baixa.
Você se reportaria diretamente à liderança executiva, explicou ela. Em seguida, apontou para uma linha específica da página. Aumento salarial de 65% mais participação acionária. Levantei os olhos, surpreso apesar de mim mesmo. Total autoridade para reformular a infraestrutura operacional em todas as divisões, continuou ela. Sua própria equipe, seu próprio orçamento e suas próprias prioridades. O silêncio tomou conta da sala, enquanto eu absorvia a proposta. Aquilo não era apenas uma promoção, era uma reestruturação completa da maneira como a DataCore tratava suas operações técnicas. É uma proposta séria, eu disse por fim. Judy assentiu. Também já era mais do que hora. Pensei no documento, nos planos de faculdade de Nolan e nos anos que passei corrigindo decisões ruins de outras pessoas. Gostaria de ter o fim de semana para pensar nisso. É justo, respondeu ela, mas Gary, acrescentou inclinando-se um pouco para a frente, não demore muito. Precisamos de alguém que saiba construir coisas que realmente durem. Na segunda-feira de manhã, entrei no escritório de Judy com minha decisão. Aceito, eu disse, mas tenho 3 condições. Ela fez um gesto para que eu continuasse. Primeiro, quero montar uma equipe de infraestrutura adequada. Para começar, 5 pessoas com autonomia para contratar mais conforme necessário. Pessoas que entendam de operações reais, não apenas de estruturas teóricas aprovadas. Em segundo lugar, a empresa precisa de um plano de carreira claro para os profissionais técnicos. Há pessoas aqui carregando sistemas inteiros nas costas, mas ninguém percebe porque não medimos o que elas realmente fazem. Judy refletiu por alguns instantes. Planos de carreira estruturados, baseados em mérito, que não obriguem as pessoas a abandonar suas habilidades apenas para conseguir reconhecimento. Cargos de liderança técnica com autoridade real. Ela assentiu. Podemos construir isso. Terceiro, eu disse, quero que Brandon passe a se reportar a mim em todas as iniciativas técnicas. Judy ergueu uma sobrancelha. Essa é uma mudança organizacional significativa. Ele é um administrador competente. Eu respondi com tranquilidade. Mas decisões técnicas precisam ser tomadas por quem entende as consequências delas. Ela ficou em silêncio por um momento e então sorriu levemente. Feito. Nos 8 meses seguintes, as mudanças se espalharam pelo núcleo de dados, como ondulações em água calma. Montei uma equipe recrutando talentos em lugares onde a liderança nunca havia se preocupado em procurar. Um analista de suporte que entendia de automação melhor do que muitos desenvolvedores seniores. Um especialista em processos que estava soterrado em tarefas administrativas havia anos. Um engenheiro de redes que resolvia problemas que ninguém mais conseguia solucionar. Juntos, reconstruímos a infraestrutura da DataCore, praticamente do zero. Documentamos tudo corretamente, treinamos as equipes de forma intensiva e implementamos redundâncias que realmente funcionavam. Os fluxos de trabalho se tornaram organizados em vez de caóticos. Os sistemas passaram a operar como deveriam desde o início. Os resultados falaram mais alto do que qualquer apresentação poderia falar. As horas extras foram reduzidas em 42%. O tempo de inatividade dos sistemas caiu 78%. Os índices de satisfação dos clientes atingiram níveis que a empresa nunca havia registrado antes. A Atlas Freight não apenas renovou o contrato, como também o ampliou, elogiando a confiabilidade operacional e a inovação técnica da DataCore. 9 meses depois daquela reunião de crise, eu revisava relatórios de desempenho trimestrais quando meu telefone vibrou. Uma mensagem de Judy. O conselho aprovou sua promoção para vice-presidente de operações. Brandon apoiou a votação com entusiasmo. Não por generosidade, mas porque os resultados tornavam qualquer outra decisão impossível de justificar.
Naquela noite, busquei Nolan na oficina mecânica de Henderson. Ele estava com graxa nas mãos e um sorriso satisfeito no rosto. Senhor Henderson me ofereceu um cargo em tempo integral depois da formatura, disse ele enquanto dirigíamos para casa. Disse que em alguns anos eu poderia gerenciar meu próprio setor. Isso é ótimo, filho. Você merece. Como foi seu dia? Pensei nos sistemas que agora funcionavam, nas pessoas que os haviam construído e na diferença entre ser valioso e ser realmente valorizado. Muito bom, respondi enquanto ajustava meu antigo anel da marinha. Muito bom mesmo. O aumento de 10% que eu inicialmente queria teria mudado muito pouco. Mas a autoridade para reconstruir a maneira como as coisas realmente funcionavam mudou tudo para dezenas de pessoas. Às vezes, a reação mais forte a ser subestimado não é raiva nem amargura. É tornar seu valor tão evidente que ignorá-lo se torna impossível. Olha, se você está lendo isso e se reconhece na minha história, aqui vai o que aprendi. Sua experiência tem valor, mas apenas se você estiver disposto a defendê-la. Empresas usarão sua dedicação contra você se você permitir. Prometerão promoções que não pretendem cumprir. Acumularão responsabilidades sem compensação e tratarão sua lealdade como algo garantido até o dia em que você parar de oferecê-la de graça. O sistema só muda quando as pessoas que o sustentam decidem que merecem algo melhor. Não espere permissão para reconhecer seu valor. Faça com que provem que merecem o seu talento. Existe um tipo de poder que não faz barulho. Ele não aparece em cargos, não precisa de discursos e muitas vezes passa despercebido até o momento em que deixa de existir. Gary representava exatamente esse tipo de poder silencioso dentro da empresa. Durante anos, ele sustentou sistemas, resolveu problemas e manteve tudo funcionando, enquanto outros recebiam visibilidade e autoridade. O erro estrutural da organização não foi apenas subestimá-lo, mas confundir estabilidade com competência da liderança. Muitas empresas acreditam que as coisas funcionam porque suas estruturas são boas, quando, na verdade, funcionam porque algumas pessoas carregam silenciosamente o peso de tudo. O ponto de virada da história não foi a ameaça da Atlas, nem a proposta da TechFlow. Foi o momento em que Gary decidiu parar de compensar os erros do sistema. Quando alguém que sustenta toda uma estrutura deixa de agir automaticamente, a verdade aparece. E nesse momento fica claro quem realmente cria valor e quem apenas ocupa espaço dentro da hierarquia. Uma das maiores ilusões no ambiente profissional é acreditar que esforço constante será naturalmente recompensado. Na prática, muitas organizações se acostumam com o talento de alguém e passam a tratá-lo como algo garantido. Quanto mais confiável a pessoa é, mais responsabilidades são colocadas sobre ela, muitas vezes sem reconhecimento proporcional. Gary entendeu algo fundamental que muitos profissionais demoram anos para perceber. Valor real não está apenas no que você faz, mas na forma como você permite que os outros dependam disso. Quando você resolve todos os problemas silenciosamente, o sistema nunca aprende a reconhecer sua importância. O verdadeiro ponto de virada acontece quando você estabelece limites claros e deixa evidente que sua contribuição não é infinita nem gratuita. Não se trata de arrogância ou vingança, mas de estratégia. Profissionais que sabem exatamente quanto valem e conseguem demonstrar isso com calma e inteligência acabam moldando o ambiente ao redor deles. No fim, respeito verdadeiro quase nunca nasce da obediência absoluta, mas da consciência do próprio valor. Agora me diz, você já passou pela situação de perceber que sua competência mantinha tudo funcionando, mas ainda assim o reconhecimento nunca chegava? Quando você percebe que está sustentando uma estrutura inteira enquanto outros recebem o reconhecimento, você continua carregando tudo em silêncio ou começa a redefinir o seu próprio valor dentro daquele sistema?
Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história fez você refletir sobre valor, carreira e liderança silenciosa, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque aqui a gente traz histórias que não são apenas entretenimento, são espelhos do que realmente acontece no mundo profissional.